O consultório com Samara Pontes. Oferecimento, faça o seu check-up clínico junto com o cardiológico com o Dr. Célio Cabral. Atende na Frei Caneca, número 100, Heliópolis, Garanhuns, na Clinical Center. Ligue para o 3761-1707 ou 99602-0017. CEMEP, Centro Médico Popular do Agreste Meridional. Mais de 30 especialidades e serviços médicos para você. Avenida Doutor Afonso Lopes, 228 Heliópolis. Fone 99912-1222. Doutor Jerônimo Brito, endocrinologista. Tratamento de diabetes, doenças da tireoide e obesidade. Na Frei Caneca, número 100. Agende sua consulta no WhatsApp 98162-0003. O consultório do Rádio Livre com Samara Pontes. Agora 3h04, começando aqui o consultório na Rádio Jornal de Garanhuns, hoje com os trabalhos técnicos de Adriano Santos, aqui na nossa programação. Você nos acompanha agora através do Facebook, Rádio Jornal Garanhuns, a nossa live, transmissão ao vivo para você, o pessoal que está nos assistindo agora, seja muito bem-vindo. Também pode nos ouvir através do rádio AM 1210, no nosso site radiojornalgaranhuns.com.br, para aproveitar esse tema que é tão bacana. Falei uma vez sobre doenças psicossomáticas aqui, já está com um tempinho, mas aí voltar com esse assunto é muito importante, porque hoje eu vou receber aqui, gente, o Daniel Lima, que é psicanalista, e vai falar sobre corpo, dor e psicanálise, a clínica psicossomática. Então, para quem não lembra, né, do que a gente estava falando aqui, eu não vou falar muito, porque eu vou deixar para que o Daniel explique, mas tem muitas questões aí que a gente precisa entender sobre o nosso emocional, sobre sintomas que de repente a gente está passando e não sabe o porquê. Tem questões mal resolvidas na nossa vida, nesse âmbito emocional, que a gente precisa conversar, falar sobre isso, e o Daniel vai explicar um pouquinho. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, manda pra gente agora no Facebook, quem está nos assistindo, participa, aproveita também para divulgar essa nossa live, compartilha aí com todo mundo, que é um tema muito bom. E aí você pode participar aqui também pelo WhatsApp 991739499. O Daniel é licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia, é pós-graduando em Psicanálise e Teoria Analítica, é membro titular e psicanalista didata da Sociedade Pernambucana de Estudos Psicanalíticos, também é coordenador do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Arco Verde e colunista do jornal de Arco Verde. Está aqui em Garanhuns agora para trazer um pouquinho do seu conhecimento. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Samara. Boa tarde, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para poder tratar de um assunto tão importante e tão recorrente, né? Sempre faz parte do dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Com certeza. E as pessoas às vezes nem sabem, né? Porque Sim. O nome é meio difícil para muitas pessoas, né? Compreenderem. É algo que as pessoas pensam que é isso, meu Deus do céu. Mas quando a gente começa a falar, aí pensa, caramba, então eu apresento esse problema, eu estou numa situação parecida. Então, primeiro, explica pra gente, Daniel, o que são as doenças psicossomáticas? O que é isso, esse nome, né? Porque, afinal de contas, como eu disse, não é de conhecimento da população, infelizmente, né? Algo que a gente consegue manter de uma forma de divulgar isso, mas está um pouco restrito em alguns momentos, né? De fato, tem um ditado latino antigo que é mens sana corporeum sano. Uhum. Então, a mente sã e o corpo são. A psicanálise, ela propriamente, Freud não vai falar direto, né, do que seria psicossomática. Né? Freud ele vai falar mais dessa coisa das pulsões. Nós temos, cada sujeito, né, cada pessoa tem duas energias, né, duas pulsões, por assim dizer. A pulsão de vida, o Eros, e a pulsão de morte, que é o Thanatos. Né? Então, essa pulsão de morte, a pulsão de vida, também dialoga muito bem com a dualidade corpo-mente, né? Que aí seria psico, da psique, a mente, somático, que seria aí no grego, né? O corpo. Então, a mente e o corpo. Freud, na sua primeira tópica, Freud fala que existem três instâncias. A consciência, que ele traz como se fosse, como metáfora, o iceberg, né? E ele diz que a ponta do iceberg é que é essa parte que a gente tem conhecimento, então aquilo que eu tenho acesso, aquilo que eu consigo explicar, aquilo que eu tenho linguagem suficiente para explicar. Então, eu estou
muito triste hoje, mas eu sei por que é. Eu sei que foi alguma situação que aconteceu ontem ou hoje e me entristeceu. Pronto, isso aí está dentro dessa esfera da consciência, na pontinha do iceberg. E esse filete da água que divide a parte que está submersa, Freud chama de pré-consciente, que de quando em quando coisas que estão lá recalcadas, esquecidas no porão da alma, de quando em quando sobe, e aí o sujeito tem como ter acesso, ele entende alguma coisa. E tem também o inconsciente. O inconsciente são essas dores que às vezes aparecem, né? Eu costumo dizer que a dor no corpo, o sintoma é uma inscrição daquilo que não consegue ser falado. Então, o sintoma é algo escrito no corpo daquilo que eu não consigo falar. A psicossomática, do ponto de vista psicanalítico, é apenas um sintoma, algo que ainda não foi dito, não consegui falar. Isso na primeira tópica de Freud, que é consciente, pré-consciente e inconsciente. Daí Freud, além do princípio do prazer, na sua obra, ele traz a segunda tópica, que aí é quando traz a questão do eu, do isso e do super-eu. E acontece que quando o sujeito começa a adoecer, é porque falta um pouco de investimento libidinal ou tem muito investimento libidinal, porque o sujeito às vezes não fala muito, ele guarda muito as raivas, tem raiva, mas costuma guardar, engolir a raiva, vamos dizer assim, Então, qual o órgão que pode afetar? O estômago. O sujeito pode ter gastrite, pode ter uma série de coisas. E quem vai falar isso é a medicina, antes, com Franz Alexander, quando ele escreve a obra psicossomática, Medicina Psicossomática. E aí ele vai falar conforme os aparelhos, o aparelho respiratório, o aparelho reprodutor, como é que isso vai agir. Também existe uma outra obra, que é do Rudger, que ele fala da doença, da dor como um símbolo. Então, tudo aquilo que dói no corpo é uma expressão de que está doendo algo no ser. Ou seja, o adoecer é a dor do ser. Então, algo no ser está doendo e o sujeito não consegue colocar para fora como palavras. Ele não consegue elaborar isso em palavras. E aí é onde entra a psicanálise para possibilitar essa elaboração. Olha, gente, como tem coisa. Adriano, só baixa um pouquinho por causa da microfonia. Realmente é muita coisa, para a gente discutir aqui. É um universo, algo muito amplo. Porque, assim, as pessoas, elas conseguem identificar, ou só mesmo através de uma análise, algo do tipo, que aquele problema, aquela dor que ela sente, aquela questão, vamos dizer assim, mais física, palpável, é por uma ordem emocional ou não. Geralmente ela precisa de uma ajuda, para poder entender o que ela está passando por aquilo. Quase sempre é quando vai consultar um médico, A pessoa está sentindo muita dor, e aí procura o médico, O médico vem como esse sujeito do suposto saber que vai trazer essa cura, Ele vai trazer a cura para essa dor. Então, quase sempre inicia-se com uma dor, Uma dor de cabeça constante, algo que parece muito com enxaqueca, aquilo que Freud vai colocar dentro das neuroses de angústia, O sujeito está tendo constante crise de enxaqueca. Aí o médico vai falar, que não é algo do corpo, não é da ordem do corpo. Ele não consegue encontrar uma causa, Faz vários diagnósticos e não acha. Sim. E aí é quando também dá sensibilidade do médico, porque infelizmente a gente sabe que tem profissionais que, não é nada não, deixa pra lá e não avisa a pessoa, olha só, procura essa área aqui, eu já não consigo mais te ajudar. Exato. Há casos em que a pessoa, se for uma pessoa que tenha um hábito de reflexão, pessoas, por exemplo, que têm um costume de práticas meditativas, tem um costume de práticas meditativas, tem mais contato consigo, está mais presente no agora, é uma pessoa que está mais presentificada na vida, essa pessoa tende a
a conseguir perceber melhor, né? Eu tô assim, eu tô com enxaqueca, mas foi porque eu me aborreci ontem, né? Então tem pessoas que conseguem identificar aquilo que no corpo é da ordem das emoções, mas dependendo do conteúdo, né? Daquilo que está armazenado no inconsciente, daquilo que o sujeito não sabe. Um exemplo, né? Digamos que o sujeito sofreu algum abuso infantil, né? Sofreu algum abuso na infância e tem algum problema, né? Não, tem incontinência urinária, né? Não consegue, né, conter, né? E não sabe por quê. Procura médicos, faz exames e não sabe o que é, nada explica. Geralmente é um paciente jovem, Sim. porque geralmente isso causa, deve ter outros fatores de risco que a pessoa nem se encaixa em nenhum deles, né? Exato. E daí, como você falou, né, um médico que tem esse tratamento mais humanizado, essa coisa mais humanitária, mais solidário, da empatia, né, e até na psicanálise também, né, na psicanálise a psicanálise tem aquela escuta que é a escuta da distância, né, muito comum nos meios lacanianos. A minha base de formação é Freud lacaniano, mas eu pertenço a uma instituição que a gente é Ferencz, né? Estuda Ferencz, é uma psicanálise mais contemporânea. Sandor Ferencz, Winnicott, a Klein e o Bion, né? O Bion, ele fala que um psicanalista, quando vai escutar o sujeito, ele deve ter o seu desejo completamente ausente, ou seja, ele não deve conduzir a sessão para onde ele acha. Eita, acho que isso aí tem a ver com algum abuso. Não, mas escutar para que o sujeito que sofreu o abuso possa perceber o que é que significa essa incontinência urinária. Né? E aí ele conseguindo elaborar essa dor, elaborar o sofrimento psíquico, não poucas vezes imediatamente a cura. Por isso que Freud dizia que a cura na psicanálise é uma cura pelo amor, é uma cura pelo acolhimento, né? Sandor Ferencz, que era um dos pupilos de Freud, ele diz que se dá na empatia, no colocar-se no lugar do outro, sem trazer esse sofrimento. Então, o psicanalista ele pode fazer aquilo que se chama na psicanálise de transferência, que é do paciente para o analista, e a contratransferência do analista para o paciente, né? A escola lacaniana, por exemplo, não existe esses termos, é só transferência. E é quase inadmissível em algumas escolas haver transferência da parte do analista para o paciente, porque pode causar sérios problemas. No entanto, a escola inglesa diz que isso possibilita a ajuda, né? Possibilita melhoria no tratamento. Porque uma vez que você sente, você está empaticamente conectado a esse indivíduo, você vai conduzir com muito mais facilidade ao que o Naziot vai chamar de inconsciente instrumental. O inconsciente instrumental é como se o meu inconsciente se conectasse ao seu inconsciente aqui acima de nós, né? E aqui nesse diálogo é onde o analista vai pontuando para que o sujeito entenda esse sofrimento psíquico e por que o paciente é um paciente somático. O paciente somático é esse que, por não conseguir elaborar o sofrimento psíquico, então no seu corpo o tempo todo haverá uma fala, um dizer. Então, se ele traz pesos do passado, na lombar, né, peso, né, um sujeito... Isso varia muito, né, de pessoa para pessoa, sim, né? Por isso que as pessoas... não, mas eu não sinto nada disso aí, mas é porque teu caso é diferente, né? Cada pessoa vai reagir. Que é uma coisa que a gente procura prezar muito na psicanálise, né? A singularidade de cada caso. É a diferença entre a psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo. É isso que eu ia até aproveitar para te perguntar. Dentro dessa questão da psicanálise, por isso que muita gente, às vezes, infelizmente, por preconceito, por não entender o que significa, pensa, meu Deus do céu, eu fui para terapia, as pessoas falam assim, né? Eu fui para terapia, mas a pessoa estava lá, às vezes a pessoa não desconhece o que é psicanálise, não sabe, enfim, a linha do profissional.
Mas a pessoa só escuta o que eu estou falando, não diz nada. A pessoa quer a resposta, as pessoas elas querem imediatismo. E aí desiste muitas vezes, né, de uma análise, de um período ali que ela precisa, de um tratamento mesmo, né? E ela acaba desistindo por não ter paciência, porque ela acha que vai ter a resposta ali naquele dia e quer ouvir o profissional dizer o que é que ele precisa fazer. As pessoas querem isso, sim, né? Receitas, né, prontas é já. É complicado. Eu sei que a TCC já tem uma abordagem diferente, sim, né, que é mais rápida, é mais prática, vamos dizer assim. Porém, também a psicanálise tem essa questão de algo mais duradouro, né? Tem mais, né? Porque a terapia cognitivo-comportamental tem quase que, né? Tem um manual mundial que rege aquilo ali. Então, o sujeito se enquadra em 5 dos 9 sintomas, então ele tem essa coisa, ele é depressivo. Já para a psicanálise, a questão é a escuta da singularidade, essa subjetividade, né? Porque o sujeito ele traz a depressão, mas ninguém sente a depressão como ele sente, né? E é aí que entra essa escuta da singularidade do sujeito que Lacan, né, o francês Lacan, tanto priorizava. Vale salientar que a psicanálise não estudava, né, como falei agora há pouco, a psicossomática em si. Freud, quando começa e publica com Breuer os estudos de casos de histeria, Freud ele vai tratar de mostrar que a histeria de convergência, que é quando o corpo converte aquele sofrimento psíquico numa dor orgânica, né, que é diferente do transtorno mental orgânico, né, que saiu. O transtorno mental orgânico é tratado com um neurologista, né, uma outra coisa, não tem nada a ver com a psicanálise, né. Freud, quando ele começa a estudar as histéricas, ele vai perceber que aquela dor física, pessoas que tinham paralisia, né, tinha a ver com algo que estava na alma, né. Por isso que ele vai chamar do aparelho anímico, né, o aparelho psíquico, o aparelho da alma, né? E Freud vai ver que estava na alma todo esse código. Por isso que Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado na linguagem. Então, quando esse sujeito pega toda essa cadeia significante, né, que está no seu inconsciente e consegue colocar para fora, significar essa dor, né, é um passo para a ressignificação, para a reelaboração, para que o sujeito possa se refazer frente à dor. Não é que vai tirar a dor, não é que vai dar uma paulada e vai dar uma amnésia, né? Uma amnésia cósmica. Não tem como. Mas ele vê de outra forma, né? Exatamente. É aquilo que o Jean-Paul Sartre vai dizer que não importa aquilo que você passou na vida, mas sim o que você faz com o sofrimento que a vida te causou. Isso é importantíssimo, importantíssimo, porque as pessoas precisam entender, nós vamos em muitos momentos da nossa vida, vamos passar por situações difíceis, né? A gente vai sofrer, mas a diferença é como você reage a isso, né? E isso é importantíssimo. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo, quando olha lá para trás, para a nossa vida passada, que a gente vê como a gente reagiu frente a situações que a gente pensa, poxa vida, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje naquela época, seria muito diferente, né? E tem gente que nem consegue, que até o próprio amadurecimento, a pessoa ela se frustra muito fácil, ela não consegue ressignificar. É muito difícil, então as pessoas precisam aprender a ressignificar essa dor. Isso, e aí a psicanálise começa a estudar um pouco mais essa questão da psicossomática na Escola de Psicossomática em Paris. Começa com o Pierre Marty. Então começa a estudar psicossomática num viés psicanalítico, diferente do viés orgânico, médico. A psicanálise começa a ver a questão do inconsciente. Então essas coisas que o sujeito não tem acesso, não está acessível à minha linguagem. Eu não sei. É muito comum a gente escutar no set analítico, né, lá no consultório, escutar a gente dizer que eu não acho que seja assim, né? Minha coluna dói desde que eu tenho tantos anos e já fui para o médico, e o médico, sim, às vezes a dor, ela não elaborada, ela vai se inscrevendo tanto no corpo que passa a ser dor crônica. Passa a ser crônica. E aí passa a ser orgânico de fato.
Por isso que dizer que uma pessoa, só porque ela tem um sofrimento mental, uma doença mental, ela não tem dor, isso é um equívoco muito grande. Muito né? grande. Porque as pessoas querem uma imagem, elas querem um diagnóstico de imagem para dizer que aquela pessoa ali Exato. tem um problema, né? E não é bem assim, gente. Exato, né? Dor da alma é algo Não tem bem como complexo. você pegar as coisas que os traumas que você vivenciou, né, no passado, que são os casos limites que o Ferencz vai tratar. Não tem como você tratar aquelas dores que você passou e dar um diagnóstico. Vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer uma ressonância magnética. Vamos imprimir isso aqui, pode e ser. aí, conforme a imagem que a gente vê aqui, você está com tal problema. Não, não é assim. Né? Por isso que a psicanálise é muito mais vista como uma ciência da arte do que como uma ciência da saúde propriamente dita, né? Porque a psicanálise dialoga com diversos saberes, literatura, etc. Verdade. Então, quando começa a estudar, quando a psicanálise começa a ter, de fato, esse foco também por alguns psicanalistas franceses, e hoje cada vez mais, né, começa a explorar aquilo que a gente chama de retorno do recalcado. O retorno do recalcado é aquilo que o sujeito, de alguma maneira, foi reprimido na infância, né? Aquela repressão que de quando em quando pode voltar. Né? Então, pode voltar, né? Vai aparecendo. Eu costumo trazer a imagem como se fosse uma criança gorfando. Né? Então, de repente, vem aquele refluxo, né? Aquela coisa vem do nada, mas depois volta. E se você não for procurar a causa, você não vai saber o que é isso. Então, o retorno do recalcado é aquilo que volta, traz um sofrimento, mas que precisa ser falado, precisa ser sempre voltando, né? Há sempre um retorno. Esse é um grande problema. E aí é o efeito espiral. Cada vez, né, o que Freud chama de compulsão à repetição. Cada vez que é repetido um sofrimento psíquico, e ninguém repete sofrimento psíquico porque quer sofrer, né? A gente repete porque não é que está condicionado a isso, mas é exatamente esse retorno do recalcado. Por isso que Freud, ele modestamente vai dizer que ele traz a terceira ferida narcísica, né? A primeira é de que a Terra não é o centro do universo, a segunda que o homem não é criação de Deus, né, o Darwin, e a terceira, Freud dizendo o eu não é senhor da sua própria casa, quem conduz é o inconsciente. Então essa coisa de, eu vim até aqui hoje falar com a Samara, isso é coisa do destino, coisa do acaso. Não. Freud diz que isso é uma questão do inconsciente que vai conduzindo. Então, de alguma maneira, o inconsciente ele vai conduzindo, e aí a gente diz, o sujeito vai até onde vai o seu desejo. Para onde é que está indo o seu desejo? Quando esse investimento libidinal é em algo que o sujeito encontra prazer, por exemplo, né, encontra prazer em estudar, ele não volta contra si como destruição, a pulsão de morte. Né? Aí, quando volta como autodestruição, volta como dor física, dor psíquica, de modo que o Christian Ducker, ele diz que o sofrimento contemporâneo tem uma série de fatores, entre eles ele diz que é como se fosse uma espécie de Frankenstein. Ele tem muitas dores, muitos pedaços, e está à procura de respostas, como você falou. Né? A pessoa quer muito mais se apegar a um sintoma, a um diagnóstico. É gente que chega no consultório e diz, eu tenho depressão, não é? Já fala, né? O Dr. Google, né? Antigamente se falava tanto em hipocondria, né? Hoje em dia ainda se fala. É verdade. Né? Mas parece que vivemos hoje muito mais uma fase da cybercondria. Né? As pessoas vão procurar uma Googlecondria, né? Que as pessoas vão procurar na Google logo. É complicado isso, viu? Gente, a gente temos na verdade, uma verdadeira aula sobre psicanálise. Muito bom nosso papo, mas vamos para o intervalo agora, para a gente aqui
né? Beber uma água e entender um pouquinho, porque tem tanta coisa ainda para ser falada, realmente tem que fazer vários programas para a gente, né, destrinchar todo o tema. A gente está conversando aqui hoje com o psicanalista Daniel Lima, trazendo aqui um pouquinho da sua experiência, né? Ele que é licenciado em filosofia, também bacharel em teologia, é psicanalista e traz para a gente um pouco aí do seu conhecimento, porque tem muita coisa ainda pra gente falar sobre essa questão da psicossomática, da psicanálise de forma geral também, pra gente entender um pouco. Então vamos pro intervalo, eu volto já já. 3h28. O consultório do Rádio Livre. Rádio Jornal, Rádio História, com você na liderança.